Olá, Adriana Dantas e toda a família Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lilian, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Leda Lovato, seja muito bem-vinda também. Oneida Alves, boa noite. Boa noite, Dona Leopoldina. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Sejam bem-vindos. Olá, Marceleia, Guilherme e Luciano, boa noite. Boa noite também, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio, Marcos também. Flávia Andréia, muito boa noite, seja bem-vinda. Ercília, boa noite, seja bem-vinda também. Deixar aqui o nosso boa noite também para Rosilene, Osmânio e Diego, que tem assistido depois, né, os compromissos lá na escola. Fica aí o nosso abraço e o nosso agradecimento pela participação de sempre. Dona Luzia, muito boa noite para a senhora, para a Luísa, sejam bem-vindas também. Para a Cileida. Nossa, Flávia, seu aniversário, parabéns. Eu não sabia porque eu não tenho você aqui no Facebook. Então fica assim, registrado aqui os nossos parabéns para você e as nossas orações, tenho certeza que serão direcionadas de uma forma especial para você. Muito bom. Isso mesmo, avisa a gente. Iraci, Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Nadissan. Boa noite, Valdete. Olá, Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Marinha, muito boa noite também. Deixar aqui o nosso boa noite também para o Wagner, que vai assistir em outro horário. Como ele disse, não ia ter como participar. Ontem ele até chegou um pouquinho atrasado, né? Mas, como sempre, estão aqui compartilhando conosco as suas energias e vibrações nesses momentos e nesse estudo. Valéria Cruz, muito boa noite também para você, seja bem-vinda. Cidinha Vieira, muito boa noite. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. A Flávia conheceu a doutrina e pegou firme, né, Flávia? Que bom. Lídia, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Michele e Gabriel Rossato. Ó, o Wagner, falamos dele, ó, apareceu. Não tem atraso não, Wagner, a gente ainda nem fizemos a nossa oração hoje. Valdete, graças a Deus, tudo bem, tudo sob controle, como sempre. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje? Vamos lá? Então, nesse instante, convidamos a todos vocês para nós elevarmos o nosso pensamento, né? E em especial unir os nossos pensamentos nesses instantes, porque nós sabemos o quanto a união, aliás, lembram daquele estudo do Livro dos Espíritos, uma das questões feitas pelo codificador a espiritualidade sobre a prece individual e a prece coletiva? Pois é. Olá, Sr. Antônio Onofre, Marina Paula, boa noite também. Aí falamos da Rosilene, hoje deu certo dela aparecer, ó. Que legal, que bom. Então, nós vimos o quanto a oração coletiva ela tem os seus benefícios, a sua energia, a sua força. Que nós elevemos nesse instante, pois, os pensamentos juntos, compartilhando com os desejos de uma energia, uma vibração melhor para nós, uma energização específica para cada um de nós, e principalmente, né,
a aniversariante aí do grupo e do dia, a Flávia, que ela receba da espiritualidade um carinho especial, que parte dessas nossas energias e vibrações seja ela direcionada, assim como a todos os outros aniversariantes, e que muitas das vezes não aparecem, não deixam aqui a sua mensagem, mas que estão aí aniversariando, completando mais um ano de vida. Que essas energias especiais atinjam a cada um de vocês e também aos seus familiares, seus lares, para que o ambiente esteja propício nesta comemoração, uma comemoração onde precisamos convidar, sobretudo, Jesus e a espiritualidade, nos auxiliando das nossas reflexões, nos nossos planejamentos para o próximo. Instantes de partilha. Aproveitamos esses instantes de doação para depositarmos nas mãos da espiritualidade o nosso desejo, ou como diz Kardec, a nossa intenção de difundir o bem por toda a humanidade, para que o nosso planeta conquiste a tão sonhada regeneração, se tornando assim num planeta melhor para vivermos. Meus queridos amigos e companheiros, enfim, especialmente no dia de hoje, que estas nossas preces e orações produzam também fluidos especiais, para que a espiritualidade possa recolher e levar para as regiões inferiores do nosso planeta, onde se encontram irmãos necessitados, e que lá sejam distribuídas essas energias, minimizando a dor e o sofrimento, minimizando a angústia, diminuindo a mágoa e principalmente contribuindo para que o arrependimento chegue mais rápido a estes seres, a estas criaturas. São os pobres e os estropiados que nós vamos ver nos comentários do Evangelho de hoje. São aqueles necessitados que muitas das vezes não estão prontos para retribuir absolutamente nada a nós. Convidemos todos eles para o nosso banquete. E que as nossas energias sejam o alimento para cada um em particular. Graças a Deus, a Jesus e a nossa espiritualidade maravilhosa que estamos aqui neste instante. Olá, Sr. Antônio Pazotto, parece que eu vi aqui, provavelmente o senhor estava em outra live, né? Sr. Antônio Onofre, olá. Mariângela, boa noite. A Rosilene até já cumprimentamos, né? Hoje ela está aí junto. Marlene, boa noite para você e a todos os nossos companheiros aí da comunidade. Boa noite também, Vânia. Boa noite, Maria Geralda. Helena Coelho, seja bem-vinda. Célia, Eva, Joaninha, sejam bem-vindas também. Francisca. E vamos nós com as nossas reflexões desta noite. Um trecho do Evangelho que nós vamos ler, do capítulo 13. Convidar os pobres e os estropiados. Nós, inclusive, já vou até avisando a vocês, a gente não vai avançar para o próximo tópico das instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral. Então, assim que nós fecharmos os comentários desse trecho, a gente vai deixar para a próxima oportunidade. Então, pode ser que hoje terminemos um pouco mais cedo, tá? Mas é só para a gente não avançar, porque depois nós vamos falar de caridade material, caridade moral, e a gente gostaria de ter um tempo, já iniciar com esse tema e desenvolvê-lo durante toda a live. Começar e interromper, eu acho que não seria, pelo menos, prudente. Gente, na nossa leitura passada sobre esse tema, né? Olá, Celeida, nós estávamos falando sobre o óbolo da viúva. Tecemos aqui vários comentários, juntamente com o próprio codificador, de formas como nós deveríamos interpretar os ensinamentos do Cristo e de modo muito especial, aqueles símbolos que foram trazidos pela própria passagem em si, que nos ajuda a vencer as dificuldades atuais, sobretudo a discriminação
e as dificuldades que nós temos de aceitação de todas as pessoas, né? Adair, boa noite para você e seu companheiro. As dificuldades de aceitar a humanidade, as dificuldades de aceitar as pessoas. E a leitura do Óbolo da Viúva nos deu pelo menos uma abertura para o entendimento e a compreensão, e sobretudo o quanto o nosso mestre foi fantástico nas suas colocações, que até hoje, conhecedor da nossa intimidade, sabia ele que nós demoraríamos a aprender e a assimilar. Agora, o trecho é convidar os pobres e os estropiados, né? Boa noite, Fabiana. Boa noite também, Glória Quirino. E eu comecei a dizer para vocês, né? Até fazendo uma leitura, e é uma leitura e estudo que nós estamos fazendo, do texto de Kardec, ele chega a comentar sobre estas nossas preferências, né? Que nós temos, inclusive lá no próprio texto do Óbolo da Viúva, mas que se encaixam perfeitamente dentro dessa nossa necessidade de entendermos ou estendermos, né, o convite aos pobres e aos estropiados. Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Mas antes disso, creio que é importante nós contextualizarmos esta leitura. Nós pegamos o Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente pega o trecho sem uma contextualização, muito mais com as informações e como Kardec o interpreta. Mas eu fui buscar a contextualização, e o Evangelho de Lucas, principalmente durante todo o seu capítulo 14, em especial o início, ele vai trazer para nós que Jesus estava se dirigindo à casa de um líder fariseu, de um líder ou de uma pessoa importante do farisaísmo. E com certeza não era uma pessoa muito ruim, porque se assim fosse, provavelmente o evangelista teria dito, e em especial as críticas que teriam sido deferidas contra o próprio Cristo estariam presentes no texto, né? Filomena, muito boa noite também, seja bem-vinda. Então, o evangelista Lucas vai dizer para nós que Jesus foi convidado e ele estava se dirigindo à casa deste líder fariseu, e chegando exatamente no local, ele se deparou com uma pessoa que tinha um problema nas mãos. Tinha uma certa paralisia, um defeito, uma dificuldade física. E era exatamente no dia de sábado. Jesus entrando, por isso que eu falo, eu estou contextualizando, vendo a pessoa ali daquela forma, se volta para os fariseus e os amigos e os convidados e pergunta se seria possível a cura em dia de sábado, né? Olá, sou Luiz Alberto, seja bem-vindo. A Luísa Larim também falou que está com dificuldades, ela não está conseguindo entrar. Eu, sinceramente, não sei nem como auxiliá-los, né? Mas que bom que deu certo de eu entrar. Então Jesus pergunta, peraí, hoje é sábado, e existem essas críticas sobre a cura dia de sábado. Então, ele pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que seria lícito curarmos alguém no dia de sábado? E aí vem Jesus e joga uma comparação, né? Olá, Guilherme, boa noite. E joga uma comparação. Se um boi, ou o evangelista fala, se um filho seu cair dentro de um buraco no dia de sábado, você não vai fazer nenhum tipo de trabalho de esforço para tirá-los do buraco? Você vai deixá-los lá dentro do buraco? Até o outro dia, que seria então lícito trabalhar? Olha para vocês verem. Jesus faz uma comparação interessante. Eu vou até tirar do boi. Sim, tem muitos materialistas, mas vamos pôr do filho. Se o seu filho cai num buraco dia de sábado, mas a lei mosaica diz que nós não podemos trabalhar, então o filho vai ficar lá no buraco?
E o próprio evangelista diz que nessa pergunta de Jesus, neste local, para estas pessoas, ninguém falou absolutamente nada. E aí ele pegou e, com a sua energia, com o seu magnetismo, ele auxiliou esta pessoa, que o evangelista chama de hidrópico, e o curou em dia de sábado. Não teve nenhum problema, né? Não teve nenhuma crítica, todo mundo ficou quietinho, todo mundo ficou calado. Na sequência, vejam, neste mesmo local, Jesus na casa, estava indo para casa, na entrada já se deparou com esta cena, e um outro trechinho de Lucas, só que aí do versículo 12 até o 15, é aquela passagem onde Jesus nos orienta. Olha, quando vocês forem convidados, por quê? Jesus chegou, entrou, as pessoas foram, cada uma sentando ali no seu respectivo lugar. Então, Jesus aproveitou, porque ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar, né? Aí o que ele fez? Ele pegou, voltou e olhou as pessoas todas correndo para se assentarem. Ele falou, gente, quando vocês forem convidados para um banquete, evitem ocupar os primeiros lugares. Por quê? Porque pode ser que esses primeiros lugares estejam reservados para pessoas mais importantes, para autoridades. E aí você já imaginou chegar o dono da festa e falar, olha, você poderia dar licença desse lugar e sentar no outro, porque esse lugar está reservado para fulano ou para ciclano? É nessa passagem, nesse capítulo 14, e a gente vai ver isso mais adiante, que Jesus faz. Então eu estou aqui contextualizando para vocês, tá? Boa noite, Zé Ricardo, seja bem-vindo. Estou contextualizando. O capítulo 14 de Lucas, fala isso. E aí sim, nós vamos entrar na parte do convidar os pobres e os estropiados. Como diz a própria leitura, Kardec, extraindo do Evangelho de Lucas, vai dizer que, palavras do próprio Cristo, quando você for dar uma festa, boa noite também, Edna Bueno, não convide. Aí eu vou já introduzir uma tradução que, segundo o Pastorino, seria uma das traduções mais corretas, que é aquela feita pelos monges de Marais de Sous. Esses monges fizeram uma tradução, e uma tradução diferente. E aí eu já aproveito para julgar uma crítica. Crítica não minha, de Pastorino. Porque ele diz que todas as vezes que a gente quer dar uma interpretação diferente para alguma coisa, né? Cláudio Andor, Eliane, boa noite para vocês. Nós traduzimos da forma mais conveniente. E aí, muitos desses tradutores, procurando uma forma conveniente, ele apresenta determinadas dificuldades para dizer do sentido figurado e a partir daí falar, olha, mas não é fácil colocar em prática isso que o próprio Cristo está querendo, tá? Então, a gente só precisa tomar esse cuidado. Nessa tradução, segundo o Pastorino, que os monges Marais de Sous colocam, eles dizem o seguinte, que o correto, que Jesus teria dito era, quando fordes dar um festim, não convide somente os seus amigos, não convidem somente os seus parentes. Veja, como uma palavra traz um significado diferente, distinto, mais amplo e, por que não, mais fácil de se colocar em prática. Uma única palavra, não convide somente. Não convide somente quem? Não convide somente os seus amigos, os seus parentes, as pessoas de posse. Ou, indo direto ao ponto, não convide apenas aquelas pessoas que poderão te retribuir o convite. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Convide os pobres e os estropiados, porque
porque você sabe que eles não poderão te retribuir. Aliás, esse é um ponto, a gente comenta daqui a pouco. É um ponto que o próprio codificador extrai como um dos mais importantes. Interpretação do próprio Kardec. Como um dos pontos mais interessantes é essa frase, porque eles não poderão vos retribuir. Então vejam que a questão do banquete, de uma festa, é para nós não convidarmos somente os amigos, mas convidar outras pessoas, aquelas que ainda não são capazes ou não estão preparadas para a retribuição. A primeira coisa que eu gostaria de falar é justamente do banquete. Aliás, acaba, as coisas se resumindo no banquete. Gente, como que nós podemos interpretar este banquete? Nós podemos sim interpretar um banquete como algo, como uma interpretação literal. Uma festa que nós vamos dar na nossa casa. Podemos interpretar perfeitamente, tranquilo. E quando nós formos dar essa festa, não preocupe apenas então somente com as pessoas que vão te retribuir. Não preocupe somente com aquelas pessoas que você acha que são pessoas escolhidas. Não. Vá além. Tá? Outra coisa, quando nós falamos em banquete, e aí o próprio Kardec coloca também essa interpretação, a gente não deve entender apenas e tão somente essas festas, mas nós devemos também interpretar como tudo aquilo que nós temos condições e capacidade de desfrutar, a gente deve convidar o outro. Por quê? Porque uma das frases basilares, ou um dos princípios básicos do próprio Cristo, é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É desenvolver esta empatia. Se é exatamente fazer ou agir desta forma, busque especificamente no seu banquete tudo aquilo que você desfruta e que você gostaria que as pessoas também te convidassem. Gente, não sei se vocês prestaram atenção, mas no início da nossa oração, no início do nosso estudo da nossa oração, a gente fez questão de mencionar a doação de energia para seres que estão em regiões de dor e de sofrimento, independentemente do conhecimento. Foi de propósito. Foi de propósito exatamente por quê? Porque os espíritos que se encontram nessas regiões, os espíritos que se encontram nessas condições, e aí eu vou dizer inclusive os encarnados que se encontram também desprovidos de situações, eles merecem ser convidados para um banquete chamado banquete da partilha, da oração, da energia, da vibração. Então, o banquete, ou essa palavra, ela pode ter significados distintos e mais amplos. A gente não fala, quando vamos participar de uma palestra, que aquilo representa um verdadeiro banquete? Pois é. Também convidar todos os pobres e os estropiados para fazer parte deste tipo de banquete. Às vezes nós convidamos só os amigos, como diz a passagem evangélica. Às vezes nós convidamos aquelas pessoas, nossa, tem um estudo interessante lá, uma live e tal, você não quer participar, você não quer... E às vezes a gente não convida pessoas diferentes, pessoas que não poderão retribuir. O convite, ele precisa ser feito. Tudo bem, se a pessoa não quiser aceitar, é uma coisa. Se a pessoa aceitar e não vestir a roupa nupcial, como a gente vai ver em outras interpretações evangélicas, também ótimo. Mas o convite, que eu acho que é algo interessante nesse ponto, para participar de banquetes, ele deve existir. Nós não devemos ser egoístas e deixar de fora essas belezas que nós temos a oportunidade de partilhar, de compartilhar e de receber. Lógico, tudo sem constrangimentos. Eu sei que tem muitos de vocês
que compartilham os nossos estudos. E vocês já experimentaram a alegria e a felicidade quando as pessoas falam: nossa, que legal, que interessante, eu estava precisando de ouvir. Gente, é uma alegria imensa. Eu sei que tem vários de vocês que fazem isso, e eu sei do retorno que muitos de vocês recebem, e é este ponto que o codificador coloca, porque nós seremos ditosos por aqueles benefícios que eles estão recebendo, e principalmente por não ter, sobretudo naquele instante, nada a nos retribuir. Ninguém vai chegar para você: eu vou te pagar porque você me convidou e eu assisti aquele vídeo foi bom, foi maravilhoso. Não, a nossa alegria está justamente na satisfação que eles recebem. Por quê? Porque você convidou-os a participar de um banquete. E eles se saciaram neste banquete. Então, busquem uma interpretação mais ampla dessa palavra que o próprio codificador trouxe, que o próprio Cristo trouxe, que é especificamente banquete. Bom, falamos do banquete, então falemos também agora dos pobres e dos estropiados. Gente, será que Jesus estava querendo dizer apenas e tão somente das pessoas pobres, dos mendigos, dos doentes, dos obsidiados, dos maldosos? Não. Ele também estava, na nossa visão, generalizando os pobres e os estropiados. Ou seja, todos aqueles que ainda não conseguiram encontrar, né, Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo, não conseguiram encontrar as benesses, os benefícios, as graças que nós conseguimos receber. A saciação neste banquete. Todas essas pessoas. E nós vamos encontrar muitos ricos que se encaixam dentro destes pobres e estropiados. Participam de banquetes do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual ainda sequer sabem que nós participamos constantemente de verdadeiras festas. É para ampliar, sobretudo no mundo de hoje. Ah, Luísa Nalim conseguiu entrar agora, ó, que beleza, que bom, Luísa. De hoje, nós estamos, e principalmente nesse momento, gente, olha o momento político que nós atravessamos. Quantos vocês gostariam aí de convidar para participar deste banquete? Ah, sim, mas eu não tenho coragem de chegar às vezes para fulano, eu nem conheço, e convidar para o banquete. Ó, tudo bem, mas você pode mentalmente endereçar, vamos assim dizer, né, um prato deste banquete para determinadas pessoas através do seu pensamento. A sua oração, muitas das vezes, é aquele pratinho que você faz na festa e leva para quem não pôde comparecer. Isso é muito comum, pelo menos no povo brasileiro, isso é comum. Não sei em outros povos, em outras culturas, mas no Brasil, coisa mais comum que tem, né? Sempre temos aquela fartura, aí vem a festa, dificilmente alguém sai sem levar alguma coisa. Ah, leva uma coisa para fulano, leva para ciclano, leva... Sim, a oração para determinadas pessoas, para os outros, é uma forma exatamente de nós fazermos o convite. Tudo bem que eles não vieram, mas nós levamos até eles. De novo, uma interpretação mais extensa. Mas eu não poderia também deixar de citar, porque sim, alguns vão fazer determinadas críticas a essa leitura e dizer que isso é exclusivamente simbólico. A leitura do Cristo é completamente no sentido figurado. Não, gente, não é completamente no sentido figurado, não. Por quê? Porque naquela época era muito comum. O que é que nós acabamos de dizer e por que que nós contextualizamos o Evangelho de Lucas desde o início do capítulo 14? A gente estava falando de Jesus ser convidado para banquetear numa residência de um importante membro do farisaísmo. Chegando lá, o que que Jesus identificou? Uma pessoa
uma pessoa que estava com um problema físico grave. O evangelista não falou que aquela pessoa era parente, ou era algum familiar, ou era... Não. E não é só isso. Em muitos outros momentos do evangelho, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que as portas eram abertas a todas as pessoas que queriam participar. Naquela época, vocês vão ver muitos lugares e muitas passagens. Está lá Jesus em algum lugar e de repente chega. Por exemplo, o episódio envolvendo aquela prostituta que estava lá, que lavou os pés de Jesus com as lágrimas e secou com os cabelos. Ninguém falou que aquilo ali era algum familiar, algum parente, algum convidado. As pessoas até estranhavam. Quem é? Essa mulher, inclusive, é mulher de má vida. Se Jesus fosse realmente o profeta, ele saberia quem que seria, quem que é esta mulher. Então, ou seja, não foi uma mulher que foi convidada, até mesmo porque ela era considerada de má vida, mas ela estava ali. Por quê? Porque naquela época era comum as portas ficarem abertas para as pessoas participarem. Então, não é só sentido figurado, não. Jesus utilizou, pelo menos na nossa visão, uma interpretação ou algo literal para nós ampliarmos o significado. Tudo bem. Mas, literalmente, ali tinham muitas pessoas. E em todos os banquetes, muitos eram convidados, muitos participavam. Era comum também, período da Idade Média. Quem nunca viu filmes, não leu livros que falam sobre isso? Tem um fato importante em determinado local, em determinado reino. O rei chega, ele abre as portas e é festa e é comida para todo mundo. Isso era comum. Vamos comemorar que o filho do rei vai nascer. Todo mundo ganhava comida. Todo mundo era convidado a participar deste banquete, desta festividade. Então não é só sentido figurado, não. Estou dizendo isso por quê? Porque alguém vai dizer, mas isso é difícil, como é que eu vou convidar alguém tal que eu não conheço de fora para dentro da minha casa? Sim, gente, eu sei que é complicado, é delicado. Muitas pessoas hoje acabam sendo vítimas de aproveitadores, né? Então, nós estamos buscando as duas interpretações. Mas, pode acontecer sim. Você vai fazer? Não, vem cá, vem, senta, vamos comer comigo. Eu até assim acho muito interessante pessoas, amigos comentarem que às vezes eles vão fazer algum trabalho na casa de alguém, pedreiros, serventes. As pessoas, por exemplo, não convidam eles, às vezes não oferecem nem um café. Você quer tomar um cafezinho e tal? Gente, é coisa simples. Você já chamou a pessoa para fazer um serviço na sua casa. É difícil você convidar para ela, vamos tomar um café, você quer uma água? E tem alguns colegas que falam, nem uma água eles não oferecem, a gente tem que levar a nossa própria água. Isso é para a gente dar uma olhada como que anda o coração das pessoas. Provavelmente são pessoas que não ouviram essa leitura, ou se ouviram, não conseguiram entender, compreender ou interpretar de forma correta e adequada. Então, só para nós vermos que tem muitas informações que a gente pode extrair, tem muitos casos práticos onde a gente vai aplicar, não só no sentido figurado, mas literal, essa passagem do Cristo. A gente só precisa aprender e, sobretudo, evitar as discriminações. E para fechar, aquilo que nós dissemos no nosso último encontro e no finalzinho. Gente, por que dar presente só para a pessoa e presente bom para a pessoa que pode depois te retribuir o presente? Por que eleger como cidadão honorário justamente aquelas pessoas mais importantes e não aquela pessoa simples, humilde, que muitas das vezes tem um trabalho fantástico, mas oculto? Por que não trazer para o quadro de fotos determinadas pessoas que fazem trabalhos, às vezes interessantes e importantes para a sociedade, mas que não são vistas porque às vezes estão mal vestidas, são pobres e estropiados? Então, nós precisamos rever estes nossos conceitos e começar a trabalhar mais com o nosso interior para eliminar
Se nós temos essas dificuldades, é porque ainda impera no nosso interior orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência. Então a gente precisa começar a mudar um pouco tudo isso. Mudar e trabalhar para que psiquicamente ou fluidicamente a gente consiga também ajudar e convencer outras pessoas com as nossas orações, né, Dina Faria, boa noite, a mudar a sua forma também de ver e enxergar as coisas. Por isso nós estamos aqui nessas leituras e estudos para entender, para compreender e, por que não, começar a colocar em prática esses ensinamentos para aí sim merecermos aqueles primeiros lugares no reino dos céus, nos lugares destinados àqueles que trabalham no bem, que divulgam o bem, que desejam o bem para toda a humanidade, e sermos servidores mais fiéis e efetivos do Cristo neste trabalho de implantação do reino de Deus no coração de todas as criaturas. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, pela partilha. Fica aqui o nosso abraço, o nosso desejo de uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.